Quem foi o primeiro missionário do Novo Testamento? A igreja primitiva era uma igreja missionária? Quem foi o primeiro missionário da igreja? Então são assuntos como esse que nós vamos tratar hoje na nossa quarta aula da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, deixar aí o seu joinha, né? Se inscrever e também ativar o sininho para você receber sempre em primeira mão tudo que a gente postar aqui no nosso canal. É importante também que você deixe um comentário aqui, comente como é que você está achando das nossas aulas, né? A sua participação aqui é importante para que a gente possa assim também crescer cada vez mais e responder algumas dúvidas, algumas perguntas que você possa estar encaminhando para nós. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco de conhecimento, compartilhar com você aquilo que a gente está aprendendo nessa revista de Escola Bíblica Dominical e fortalecer você como aluno e também como professor. A ideia nunca é te tirar da escola bíblica fisicamente. Então vá para a escola, participe, estude a palavra de Deus e sempre nos acompanha por aqui, que aqui você sempre recebe também um pouquinho a mais, né, para incrementar aí aquilo que você está aprendendo no seu dia a dia. Dito isto, quero te convidar para que nós possamos introduzir a nossa aula de hoje, falando sobre o tema, né, missões transculturais no Novo Testamento. Essa quarta aula, ela vai tratar um pouco sobre os mesmos assuntos que a gente deu enfoque aqui, que a gente deu, né, ênfase nas aulas anteriores. É uma aula dividida em três partes. Falamos sobre as missões transculturais, a sua origem, ela também no Antigo Testamento, e agora vamos falar sobre ela no Novo Testamento. Então é uma série de aulas que vão sendo uma subsequência, uma subdivisão, e hoje a gente termina esse processo falando sobre as missões transculturais no Novo Testamento. E na semana que vem a gente vai mostrar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Então você já muda um pouquinho a temática daquilo que a gente estava tratando. É muito bom você estar atento a isso, para você entender um pouco do tema da revista toda e também um pouco aonde cada revista é uma sequência da outra, né? Então aí dá para você entender o tema e também não ficar muito repetitivo, onde você acaba tratando tudo na primeira lição e depois só repetindo nas outras, ou sempre repetindo a mesma coisa. Então é bom você estar sempre por dentro disso para você não ficar muito repetitivo naquilo que você vai fazer. Então nós vamos aqui ao nosso texto áureo, e é importante eu citar esse texto áureo aqui porque ele é o versículo-chave, né, de toda a Bíblia Sagrada, não só do Novo Testamento, mas ele é uma expressão do amor de Deus, né, esse amor missionário, esse amor que tem o objetivo de salvar vidas e salvar pessoas. E está em João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o apóstolo João, ele descreve esse amor de Deus, esse amor incondicional, um amor que vai além, né, das fronteiras culturais, pois esse amor aqui amou o mundo de tal maneira, né? João expressa esse amor aqui tal, uma descrição de que não há como medir, como você tentar descrever que amor é esse. É um amor infinito, um amor indescritível, um amor incomparável de Deus para com os homens. E ele envia o que? O seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele enviou para morrer numa cruz do Calvário, para que os homens pudessem ser salvos, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o melhor presente, a melhor dádiva que o homem pode receber, que é a vida eterna. Então que você possa compreender isso. A verdade prática vai nos dizer que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então Deus pega o seu único filho que ele tem e faz um missionário, enviando este filho ao mundo para que pudesse resgatar o homem, né, que estava perdido, desgarrado dos céus, desgarrado da graça e da glória de Deus, para que o seu filho pudesse recuperar. É esse amor missionário que nós estamos descrevendo através da nossa aula, através desse trimestre, para que você possa entender que amor é esse que Deus tem dispensado aos seus filhos. Nós temos como objetivo nessa revista, como objetivo nesta aula, revelar esse Deus missionário no Novo Testamento. Então nós vamos tentar mostrar para você como é que esse Deus missionário, esse Deus que enviou o seu Filho,
esse Deus que demonstrou o seu amor, revelou o seu amor através da sua graça, através do envio do seu Filho e também da igreja como sucessora desse plano. Nós também temos como objetivo mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Então nós vamos mostrar isso para você, onde o Evangelho vai falar sobre isso, onde Atos vai falar sobre isso, onde os apóstolos falaram sobre isso, e você vai tomar conhecimento da obra missionária como um todo. E, por último, um dos nossos objetivos é enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Como essas missões foram cumpridas, como essas missões foram reveladas dentro de cada uma, né, das cartas e também do Apocalipse. A nossa revista está dividida em 3 pontos. Nós temos aí o Deus missionário, revelado no Novo Testamento. Segundo ponto, missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E terceiro, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, né, que são os nossos objetivos. Alcançar e explicar dentro de cada ponto desse, para que você possa compreender, né, as missões transculturais reveladas no Novo Testamento. A nível de introdução, é bom que a gente faça uma observação aqui, já na introdução, que foi colocado pelo autor, onde ele aponta Jesus como o primeiro missionário enviado pelo Pai. Mas veja que o texto usado, João capítulo 20, verso 21, diz que Jesus repetiu, né, diz aos seus discípulos, dizendo: eu fui enviado pelo meu Pai e assim também eu envio vocês. Então eu estou enviando vocês para que vocês possam também ao mundo falar desse amor e falar dessa graça. Então o autor aponta aqui Jesus como o primeiro missionário. E uma dúvida foi levantada até inclusive em um grupo de WhatsApp que eu faço parte, com relação à questão do João Batista, né, o profeta que veio, o precursor, que veio preparar o caminho ali para que Jesus chegasse. Então acredito que o autor não tem a intenção aqui de distorcer o texto sagrado, mas apenas aponta Jesus como o enviado de Deus, aquele que veio ao mundo para resgatar o homem dos seus pecados como o primeiro missionário. Até porque os títulos que eram usados aqui no Novo Testamento para designar a palavra missionário, aqui que é utilizada muito hoje, era a palavra apóstolo. Então nem Jesus e nem tampouco o próprio João Batista usou esses títulos de apóstolo. Quem era chamado de apóstolo era apenas, né, os discípulos posteriormente, que foram chamados de os 12 apóstolos e os apóstolos de Cristo, que esses eram enviados ao mundo. Então, numa classificação de colocar aqui quem foi o primeiro enviado, o autor achou por bem classificar Jesus. Mas isso não gera nenhuma dúvida com relação ao ensino e à verdade, né, central do Evangelho, onde Jesus é o enviado de Deus para resgatar o homem dos seus pecados. Então, essa dúvida pode ser levantada por algum aluno aí, e para você não ser pego aí numa saia justa, é bom você estar preparado para isso, tá certo? Pelo fato de Deus ter, né, de Jesus ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Então, é bom que você observe isso. Jesus é o enviado de Deus para resgatar o homem dos seus pecados, resgatar o homem da sua iniquidade e revelar o plano de redenção, de graça, de salvação do homem, trazer, né, toda a revelação, consumação dos planos de Deus para o homem. Aquilo que no Velho Testamento era apenas figuras de linguagem, demonstrando que viria o Messias, então agora ele vem para trazer salvação aos homens aqui na terra. E ainda na introdução, o nosso Senhor disse aos seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. O Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, carta e até em Apocalipse. Em todo o texto sagrado você vai ver sempre o amor de Deus sendo revelado aos homens para resgatar vidas, trazer pessoas, trazer os homens para Deus, para que assim o homem pudesse se reconciliar através, né, da redenção revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. O primeiro ponto fala sobre o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino, mas Israel não conseguiu alcançar. Veja que no Antigo Testamento, a nação de Israel tinha como objetivo transmitir
Cristo através das experiências que eles teriam com Deus. A nação ia viver um exemplo de fé, um exemplo de nação consagrada a Deus, onde ele seria o povo de Deus e Deus seria o Deus único e exclusivo deles. Através do testemunho da nação de Israel, do relacionamento, da paz, da prosperidade, da bênção de Deus sobre a nação de Israel, as outras nações do mundo seriam atraídas e influenciadas para servir o Senhor. Mas Israel perdeu o foco, passou a brigar por questões etnocêntricas, brigando aí por questões culturais, demarcações territoriais, e aí ficou mais preocupado com as questões políticas terrenas, com o exclusivismo, e todas as pessoas que quisessem chegar a Deus tinham que passar pelos critérios e pelos crivos de Israel, e isso foi gerando toda uma distância. Israel se envolveu com os deuses das outras nações, importou a cultura pagã para dentro do seu próprio povo, e isso complicou Israel, comprometeu a sua missão. Israel, contudo, nós observamos na aula passada, que conseguiu cumprir parte, ainda preservando, por exemplo, o Antigo Testamento, porque todo o conhecimento que nós temos hoje do Antigo Testamento, do que Deus fez na história de Israel e na história dos homens, o resgate, a redenção do Êxodo, Abraão, Isaac, Jacó, todo esse conhecimento que chega até nós, chega por meio do Antigo Testamento. Então, de alguma forma, Israel contribuiu para o que nós temos ainda hoje, mas não conseguiu alcançar o seu pleno objetivo. Então, quando nós olhamos no Novo Testamento, a Bíblia mostra um Deus missionário. No Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande amor, mostrando ao mundo o seu sublime amor. Esse amor excelso, esse amor que excede qualquer entendimento e qualquer pensamento do homem. Veja que no Novo Testamento, Deus agora usa a palavra eclésia, os chamados para fora. Não apenas de uma única nação, mas de todos os povos. E uma das coisas que os apóstolos, você vai ver um pouco mais à frente, dessa ideia de missões transculturais, era romper justamente essa barreira da identidade, da nacionalidade. Hoje, qualquer pessoa brasileira, argentina, colombiana, pessoas de outras nações eram chamadas de os gentios. Então, já no Novo Testamento, você vai ver tantos apóstolos, através das cartas, das epístolas, defender que já não existe mais judeus e gentios, bárbaros, escravos, livres, todos agora se tornam um diante de Deus. A igreja é uma unidade, representação de povos de várias línguas e de várias nações. Por isso, é a ideia da missão transcultural também do Novo Testamento, que ultrapassa a fronteira de um só país, de uma só nação, e abrange todos os povos em todos os lugares na face da terra. Então a Bíblia vai mostrar esse Deus missionário quando ele resgata a igreja e coloca a igreja na execução desse plano tão primordial, que é levar o conhecimento dos homens o que Jesus veio fazer aqui na terra, que foi resgatar o homem dos seus pecados, o homem que estava separado de Deus desde a queda. Agora Jesus vem a este mundo reconciliar o homem com Deus, e essa reconciliação precisa ser divulgada, pregada pela igreja. É uma missão, é um lema, é um objetivo que nós temos de levar esta palavra adiante, cumprindo a ordem que o Senhor Jesus nos deu por meio da sua palavra. Então aqui nós temos o nosso segundo subponto, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. No Velho Testamento, estudamos que o povo de Israel falhou no seu propósito missionário. Agora no Novo Testamento, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Veja que Deus preparou a sua igreja, edificou o seu povo. Já na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre ali a videira, que foi cortada, o jambuzeiro que foi cortado. E ali a oliveira foi enxertada, a igreja foi colocada ali, para que ela pudesse florescer e cumprir o seu papel. Em João, capítulo de número 15, há uma observação muito importante quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Veja que Israel era tratado como videira na linguagem dos profetas. Você vai ver constantemente Israel sendo chamado de videira.
né, que era a videira brava, a videira que não deu fruto. E então todo mundo tinha que ser israelita para ter um certo privilégio diante de Deus. Só que quando Jesus vai escrever, né, ou dizer, ali no João descreve a fala de Jesus do capítulo 15 de João, quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus está dizendo: ei, eu sou o Israel de Deus. E quem está conectado em mim, toda vara que estiver conectada em mim e produzir frutos, então essa aí é uma videira verdadeira, faz parte da verdadeira raiz. Então Jesus está defendendo aqui que não é necessidade mais de ter a descendência, a nacionalidade israelita. Eu preciso ser o Israel de Deus, que é a igreja, para que possamos viver, né, essa salvação, esse plano de Deus. E é bom também observar, nesse momento que Israel está aí nessa guerra e tem se levantado muitas questões, e aí há muitas interpretações com relação à nação de Israel. Não tenho dúvida, a Bíblia vai deixar muito bem claro que Deus tem um pacto, né, uma aliança com Abraão. Mas neste momento, eu creio que a igreja do Senhor é a representante de Deus na terra. A nação de Israel tem um pacto com Deus através de Abraão, mas a igreja tem um pacto com Deus através de Cristo. E qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, que quiser ter acesso à salvação, tem que ser por meio de Jesus. Isso é muito bem claro nas Escrituras, não é por meio de Israel, não é por meio da cultura, onde há muitas igrejas ou religiões tentando judaizar o evangelho, trazer, né, práticas judaizantes para dentro da igreja para ver se assim eles cumprem o propósito. Não, senhores. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, hoje, qualquer israelita, qualquer brasileiro, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que quiser se aproximar de Deus tem que ser por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nação de Israel, como nação, tem um pacto com Deus através de uma promessa que ele fez para Abraão. E não tenho dúvida que Deus há de resgatar e restaurar a nação de Israel. Mas, no contexto de salvação, a salvação ela vem por meio de Jesus Cristo, e todo aquele que quiser ser a igreja de Deus precisa se render e reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a igreja ela tem esse papel, esse propósito universal de pregar o evangelho e levar o evangelho a todos os homens. Ainda aqui no primeiro ponto, nós temos o terceiro subponto, que é a igreja à luz dessa revelação. A luz dessa revelação bíblica é de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento. A igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o evangelho a toda criatura. Então, nos 4 livros do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, como nós, né, chamamos dos 4 evangelhos, mas o evangelho de Cristo é único, é o evangelho de Jesus, narrado por cada um desses evangelistas. Então, nós podemos observar que ali está sempre uma ordem da parte de Deus para que a igreja pregue, para que os apóstolos anunciem aos homens, à terra, a toda criatura, né, esse amor. E essa tarefa está inacabada. A igreja precisa se despertar, romper as barreiras étnicas, né, as barreiras culturais, as barreiras que prendem ainda que o evangelho chegue a outras culturas, a outros povos, né, a outros grupos étnicos. Até porque aqui, na época, né, que se usava as palavras aqui, as nações, a todo mundo, a expressão aqui étnicos, né, não quer definir uma nação como um povo, como é organizado hoje, mas cultura. Veja que grupos étnicos no Brasil e no mundo, melhor dizendo, existe cerca de 24 mil grupos étnicos. Então significa que nós não temos apenas 24 mil nações, não temos 24 mil nações. Nós temos cerca de 196 nações, se não me engano, e dentro dessas nações existem várias culturas, vários povos, né, vários segmentos culturais, e a igreja precisa alcançar todas as etnias, para que assim a gente possa levar o amor e a graça de Deus às outras pessoas. E essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que passou a igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como primeira missão da igreja na atualidade: levar o amor, a graça, revelar salvação aos homens que precisam dessa salvação e dessa graça ainda nos dias atuais.
Então nós podemos resumir aqui no nosso primeiro ponto, que a Bíblia toda, mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário, um Deus que ama as outras nações, os outros povos, ama todo o ser humano. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, o todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ao nosso segundo ponto de hoje. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Veja que Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda, missionária. Isso já está descrito nos próprios evangelhos. O seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e muita compaixão. Veja que o próprio texto de Isaías diz que ele seria essa luz que ia raiar em meio às trevas. Um dos textos muito usado pelo próprio Jesus foi quando ele disse que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar aos que estão cativos, aos que estão oprimidos, aos que estão sobrecarregados, aqueles que estão aprisionados. E essa foi a grande missão de Jesus durante todo o Evangelho, juntamente com seus discípulos. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos que foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo. Então veja que não por acaso, cada um dos evangelhos tem a ordem, não digo assim, a grande comissão, como é dito aqui no capítulo 28 de Mateus, o evangelho de João não traz essa declaração, mas todos os evangelhos, os 4 evangelhos, traz de forma intrínseca, de forma ali embutida nas suas palavras, essa ordem de que devemos anunciar aos homens o evangelho, de anunciar às pessoas a palavra de Deus. Então, veja que os evangelhos traz essa ordenança de alguma forma, não como a grande comissão, como está em Mateus 28, em Marcos e Lucas, mas traz também no Evangelho de João, de que Jesus é esse Deus que rompe as barreiras, que rompe cada espaço que havia naquela época cultural, ele vai avançando para que outras nações, outros povos também fossem alcançados pela sua graça. Jesus veio quebrando barreiras preconceituosas, barreiras que traziam divisões, que traziam restrições para que o evangelho fosse empregado. Ele vai rompendo tudo isso e trazendo da sua graça e do seu amor aos povos. Então, quando nós olhamos nos evangelhos, nós podemos entender essa natureza missionária de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro também ganham um grande destaque. E eu poderia dizer aqui que Filipe é o primeiro missionário da igreja primitiva. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, na antiga região dos filisteus, ali em Atos capítulo 8, quando Filipe ele sai ali devido à grande perseguição que já estava se iniciando ali naquele entorno da igreja. Então Filipe sai e desce para uma região e ele encontra ali o etíope, ali que trabalhava para a rainha Cândace, E o texto diz que Filipe, ele prega o evangelho para aquele homem de uma outra cultura, de um outro povo, batiza aquele homem nas águas e o evangelho é pregado ali. Depois Filipe chega até a região de Samaria e quando ele chega em Samaria também ele prega o evangelho de Deus e a Bíblia diz que ali várias pessoas se renderam a Cristo, se renderam ao poder do evangelho, inclusive esse irmão mago, que ali vivia fazendo ilusões, enganando pessoas, acabou por se render também a Cristo, por se render à graça de Deus e acabou por se converter também. A princípio não tem aquela conversão 100%, ele ainda fica ali meio que querendo descobrir o dom do batismo, querendo batizar as pessoas, mas depois é repreendido pelo apóstolo Pedro e assim acredito que não há uma descrição de como termina o fim daquele rapaz, mas o Pedro repreende ele e acredito que ele tenha se firmado ali na graça de Deus. Mas veja que o apóstolo Pedro chega também, ora por aquela igreja, impõe as mãos e eles recebem também a presença do Espírito Santo. Isso revelando que a igreja também ela começou sendo uma igreja missionária. Conforme o mandamento do próprio Jesus, dizendo que vocês ser-me-ão testemunhas até os confins da terra, não só em Jerusalém,
não só na Judéia, não só em Samaria, mas até os confins da terra, em todos os lugares. Essa é uma ordem transcultural, que é para romper a cultura, romper as fronteiras, para que o evangelho pudesse alcançar outras pessoas. Então, onde encontrou o eunuco oficial da rainha, ele foi ali e pregou. Depois vai para Samaria, prega o evangelho também. Lembre bem que ao chegar em Samaria, você vai observar que já tinha alguém lá que já tinha falado de Jesus lá, que é aquela mulher lá do capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus, né, fala para aquela mulher e chamar o marido, e ela disse, não tenho marido, né, a samaritana, e aí ela diz ali, Jesus disse, disseste bem, então você agora vai e anuncia, e ela foi e anunciou às outras pessoas, e trouxeram mais pessoas para ver o homem que tinha dito tudo para ela. Então, de alguma forma, aquela mulher já foi uma primeira missionária em Samaria, ali enviado. Filipe aqui a gente está colocando como primeiro missionário na questão já da igreja formada após a ida de Cristo, né, a ascensão de Cristo aos céus. No Atos dos Apóstolos ainda nós podemos ver Pedro, que reconheceu que para Deus todos os seres humanos são salvos do amor divino. E isso é deixado muito bem claro quando ele recebeu aquela revelação descrita em Atos dos Apóstolos, quando ele viu aquele lençol descer à sua presença, e ali tinha todos os tipos de carne, né, de animais que podiam ser comestíveis, e Pedro rejeita, por causa da cultura de Israel, alguns animais ali não poderiam ser comidos. E aí o Senhor diz, pega e come. Então aquilo ali gerou aquela contradição, Pedro ficou meio que receoso com aquilo, mas o Senhor traz uma explicação, mostrando para Pedro que todas as nações, todos os povos, gentios e judeus, eram um só povo, era a igreja do Senhor Jesus agora, era o povo que precisava ser alcançado. E ele vai até a casa do centurião, e quando ele chega na casa do centurião, ele prega o evangelho, e ele diz uma citação de Isaías, onde diz, o Espírito do Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, para que ele pudesse pregar aqueles povos cativos, oprimidos, né? Que ele pudesse trazer libertação, desfazer as obras do diabo. Então, Pedro está pregando com muita eloquência para os gentios. Ora, o Espírito Santo cai ali sobre aquela igreja, batiza aquele povo e depois ele testemunha isso para a própria igreja, né, em Jerusalém, dizendo, olha, eu vi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não rejeitou esse povo, então por que nós devemos rejeitar? Então era essa a interrogação. O Espírito Santo quebrou as fronteiras, né, das etnias culturais e foi aos outros povos, então mostrando que a igreja não é um povo apenas de uma só língua, de um só povo. Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e faz a igreja falar em outras línguas também, ali havia povos de todas as nações, de todos os povos, e é citado uma relação de vários povos que estavam ali, mostrando que o Espírito Santo também estava preparando a igreja não só para Jerusalém, mas até os confins da terra. Tá certo? Então vamos ao nosso terceiro subponto aqui do segundo ponto. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Veja que o apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. Paulo, aquele homem implacável na perseguição, que perseguia a igreja, que ia para cima, tentando de alguma forma ou de outra, né, perseguir a igreja, massacrar os irmãos. Ele que tinha pegado cartas com autorização de exterminar a igreja. Então ele vai ali correndo, né, para tentar destruir a igreja e tem um confronto ali na estrada de Damasco, quando ele acaba por se render a Cristo. Uma vez que ele se rendeu a Cristo, ele está em casa e a Bíblia diz que então ele recebe uma oração do irmão Ananias, aquelas escamas que tinham deixado ele como cego ali, um homem cego, né, sem enxergar nada, cai dos seus olhos, os olhos dele, a visão dele é recuperada, e ele ali passa a partir daquele momento a ser um apóstolo, um enviado, um missionário para pregar o evangelho. A princípio, a igreja teve muita resistência a ele, devido ainda a achar que ele estava, né, fingindo ali ser um convertido para tentar descobrir quem eram os cristãos, para tentar perseguir mais cristãos, mas depois a igreja acabou se rendendo, porque o irmão Barnabé, né, colocou Paulo ali debaixo dos braços e começou a andar com ele, a discipulá-lo, a trajetória dele juntos, e a Bíblia diz que Paulo foi cada vez mais crescendo e pregando o evangelho. Então, através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações,
conhecidas naquela época. Veja que Paulo não mediu esforços, saiu pregando, rompendo barreiras, rompendo fronteiras, e isso está em Antioquia, né? Quando ele estava em Antioquia, a primeira igreja missionária, nós podemos ver aqui, formada na igreja primitiva, no capítulo 13, versos de 1 a 4, onde diz que ali havia vários doutores e profetas reunidos no mesmo lugar, povos ali, né, apóstolos, discípulos estavam ali reunidos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse para separar Paulo e separar Barnabé para que pudessem pregar o evangelho. E ali se forma a primeira dupla missionária. Foram separados, escolhidos e levados a pregar o evangelho, a divulgar a palavra de Deus aos outros povos. E eles começaram a correr toda aquela região da Europa e foram a vários povos abrindo a igreja, né? Abrindo a igreja em Corinto, né? Na Galácia, em Éfeso, em Filipos, e a igreja foi sendo aberta ali. Em cada lugar daquele, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, mais tarde houve uma divisão da dupla missionária por causa de um conflito. No capítulo 15, Paulo segue com Silas e o Barnabé segue com João Marcos e outros, né, ali junto com eles. E a Bíblia diz que ali a igreja continua avançando, não para, mesmo com os problemas, os conflitos, a igreja continuava crescendo, alavancando e pregando a palavra de Deus. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós podemos ver também a revelação desse Deus missionário, desse Deus que se revela aos homens, tanto nos evangelhos como também em Atos dos Apóstolos. E nós podemos resumir que tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma oposição relevante. Está aqui a igreja sempre se posicionando, vencendo a oposição, vencendo os obstáculos e conseguindo alcançar vidas para a honra e para a glória do nome do Senhor. E já no nosso terceiro e último ponto, nós temos aqui a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele escreveu várias epístolas e, como missionário, o sempre objetivo era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Então não era só ali abrir a igreja, e eu disse isso nas aulas aqui, em uma das aulas anteriores, de que o papel da igreja na obra missionária não é só ir lá e alcançar o perdido, alcançar a pessoa afastada. Todo o processo de edificação é o cumprimento do papel missionário. Preparar obreiros, preparar pastores, né? Discipular, implementar a pessoa, batizar, discipular, colocar na igreja, fazer o papel dele, preparar ele também, né? Então tem aquele que vai lá fora, aquele que busca, tem aquele que traz, tem aquele que discipula, tem aquele que treina. Então todo o processo da igreja é um processo completo para cumprir a missão. Veja que os dons distribuídos ali, a gente costuma dizer que são os dons ministeriais, em Efésios capítulo 4, verso 11, diz que o Senhor deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para mestre, né, evangelistas e profetas. Então veja que cada um tem sua função e todos estão cumprindo a missão, que é evangelizar o mundo, discipular, preparar pessoas, edificar pessoas. E Paulo teve esse papel tanto de pregar, de ir ao mundo, como também quando não podia ir, enviava cartas com doutrinas, com assuntos, com treinamento. Tanto para Tito, ele treina o irmão Tito, lá o presbítero Tito, que foi um dos pastores da igreja de Éfeso, ele treina também a Timóteo. Então são cartas que são, nas epístolas gerais, estão endereçadas a uma pessoa, como é a carta de Filemão também, e essas epístolas chegam a essas pessoas para treinar eles como obreiros, ensinar como lidar com a igreja do Senhor, a igreja formada. Então veja que o apóstolo Paulo, nas cartas paulinas, você vai sempre encontrar ele dando instruções, doutrinas, questões práticas do dia a dia que a igreja às vezes, né, deixava de cumprir. Então nas cartas paulinas, por exemplo, nós temos a carta aos Romanos. É uma carta em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. Ele vai mostrar que o pecado atingiu toda a raça humana, todos os homens, né, onde ele diz que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. O salário de quem peca é a morte. Então ele vai mostrar que por um pecado por um homem entrou o pecado no mundo e assim todos os homens pecaram diante de Deus. Então ele vai mostrar a universalidade do pecado e ele ensina também como é o processo da salvação, esse processo dessa graça que é alcançada por todos os homens. Na carta aos Efésios é uma carta que traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação
entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Havia muito essa separação. Inclusive, na carta de Paulo aos Gálatas, você vai observar que ali havia aquele conflito onde o próprio apóstolo Pedro, ele ficava receoso de estar com os irmãos gentios quando estava na presença dos judeus. Então, havia uma reunião na igreja, tinha ali judeus e gentios presentes. Pedro ficava mais afastado dos gentios, já no meio dos judeus, porque aquilo provocava uma certa rivalidade, ele não queria entrar naquele conflito. E aí o apóstolo Paulo repreendeu ele, dizendo que resistiu a ele para que ele parasse com aquilo, e ele tinha que enfrentar aquilo ali, para não aceitar aquela divisão, para que aquela divisão não reinasse, né, no meio da igreja. Então ele confronta o apóstolo Pedro e aí aquilo vai sendo corrigido. Então na carta aos Efésios, Paulo tratou muito sobre isso, sobre esse muro da separação onde dividia judeus e gentios. Todos agora são uns em Cristo Jesus. Não há mais agora nacionalidade imperando. Eu não preciso ser judeu para ser salvo, eu não preciso ser brasileiro para ser salvo, eu não preciso ser argentino, português, francês, espanhol. Eu preciso ser, né, regenerado pelo amor e pela graça de Deus. Então, na carta a Tito e Timóteo, eu antecipei aqui dizendo que ele treinou novos líderes, né, para as igrejas plantadas ali, como dirigir os assuntos da igreja local, como lidar com os assuntos, os problemas que dão. Eu sou pastor aqui de uma igreja, de uma congregação local na cidade de Eunápolis, e a gente sabe das lutas que tem em lidar com uma igreja local, né? No nosso modelo assembleiano, nós temos ali a divisão de grupos, né? O grupo de jovens, de senhores, de senhoras, de criança, como lidar com tudo isso. Então é preciso um treinamento do obreiro para que ele possa lidar com tudo isso. Então você percebe que Paulo está treinando esses obreiros, que era tanto Tito como Timóteo, como lidar com essa situação. Então as epístolas paulinas é um exemplo de como a igreja ministrava missões, respirava missões no Novo Testamento. Nas cartas gerais, nós temos mais outros exemplos aqui. Na carta aos Hebreus, por exemplo, ali demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando uma missão, uma aliança muito melhor. Veja que o escritor aos Hebreus, ele vai mostrando, por exemplo, assim, Cristo é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior aos anjos, é superior ao pacto com Abraão, é superior ao pacto dos sacerdotes, a aliança dos sacerdotes. E ele vai mostrando a superioridade de Cristo durante toda a carta. Então ele está mostrando que aquela antiga aliança do sacerdócio, dos ritos judaicos, dos atos judaicos, daquelas cerimônias já não tinha mais necessidade. Então ele está mostrando que Jesus é algo superior. Havia irmãos que estavam desistindo, pensando em voltar à velha aliança, com medo de estar errando na nova aliança. E é isso que o escritor aos Hebreus tenta construir através dessa carta, mostrando para os irmãos que eles não poderiam parar. E ele vai construindo esse pensamento até quando ele chega no capítulo de número 11, por exemplo, quando ele mostra a galeria, né, dos heróis da fé. E ele diz, olha o exemplo de tantos homens que romperam tantas coisas. Esses são os exemplos. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha desses homens nos rodeando, mostrando o exemplo que eles ultrapassaram, foram cerrados, perseguidos, mas eles se firmaram, se mostraram convictos em Cristo, fundamentados na palavra de Deus. Então, é isso que nós podemos encontrar na carta aos Hebreus. Na carta de Tiago, contém sabedoria prática para o viver do Evangelho. Nós vamos ver isso aí também, né, no testemunho das missões. O domínio da língua, o viver em sabedoria, a quebra da dissensão, da discórdia, da divisão que havia no meio da igreja, da ansiedade, das perspectivas do futuro, a oração no final, quando ele encerra no capítulo 5. Então, o livro de Tiago traz muito uma verdade prática. Tanto que quando nós estudamos Tiago, a gente costuma dizer que ele é uma carta de provérbios no Novo Testamento. Fala sobre diversos assuntos no Novo Testamento. As cartas de Pedro, por exemplo, assegura a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda de Jesus Cristo. É isso que nós temos com firmeza dentro da carta do apóstolo Pedro. Ele mostrando a nossa posição. Somos eleitos, povo sacerdotal, né? Nação santa, povo comprado não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando a gente fugir dos falsos profetas, né? Dos falsos apóstolos, e se mostrando firme na presença do Senhor. Então, em Apocalipse, no livro de Apocalipse, aqui já no terceiro ponto no nosso terceiro subponto do nosso
terceiro ponto, nós temos aqui o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Ele que estava ali detido, preso dentro da igreja, dentro da ilha de Patmos, melhor dizendo, e ele ali então agora tem uma revelação de como as coisas iriam terminar. Qual seria a conclusão da história da humanidade? Como seria a conclusão de tudo isso que estava acontecendo? As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Então, nesse sentido, o apóstolo João revela que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Igrejas espalhadas por vários povos, 7 igrejas em todas as regiões da Ásia. Estava ali uma revelação do que é o amor, do que é a graça, do que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que acredita no propósito de Cristo em salvar o homem dos seus pecados e da sua iniquidade. E nós podemos resumir. O resumo de tudo isso aqui que nós podemos ter desse terceiro ponto é que nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro do Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Então, no Novo Testamento, que fica muito bem claro, para nós é aqui um Deus missionário que rompe as barreiras culturais, transculturais, para que a igreja possa alcançar todos os homens. O próprio derramado Espírito Santo, no dia de Pentecostes, diz que Deus iria, Pedro repetindo o sermão ali, a profecia de Joel, ele diz que Deus iria encher todos os povos, toda a carne. Aí ele faz questão de especificar servos e servas, homens e mulheres, velhos e jovens. Então, quebrando qualquer barreira, o Espírito Santo ele vem e enche pessoas naquele dia, onde todos os povos que estavam ali representados ouviram a pregação do Evangelho, falar em outras línguas, cada um falando na língua do outro país, demonstrando assim que Jesus está preocupado em alcançar todos os homens. A palavra preocupado aqui, talvez uma palavra muito humana, e aí alguém vai dizer, Jesus não se preocupa, que não está preocupado com o futuro, não tem ansiedade, não tem nada, mas é usando uma expressão humana para que você possa compreender. Então Jesus está interessado em ganhar vidas, em trazer vidas para a salvação do Pai revelada na cruz do Calvário. Então esse é o resumo da nossa aula de hoje. A nossa conclusão é que o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, construindo-os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então jamais se esqueça disso. Não deixe jamais o seu coração estar fechado para a obra missionária. Continue fazendo, orando, contribuindo, pregando o Evangelho, trabalhando no reino de Deus, para que vidas possam ser alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, mas antes, deixa aí o joinha, se inscreve, ativa o sininho para que você receba em primeira mão tudo que a gente está postando aqui. Temos as sugestões de alguns livros que você pode adquirir aqui na descrição no nosso canal, e assim você vai estar nos ajudando também, cooperando com o trabalho que a gente faz aqui para levar a palavra de Deus até você. Até a próxima aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus.